Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de gestão organizacional e segurança do trabalho. Vamos tratar na aula de hoje sobre as funções administrativas na prática. Hoje nós vamos observar ferramentas práticas que aplicam, as funções administrativas. E vamos lá, nossa aula vai ser muito prática hoje. Vamos à massa. Assim, queridos alunos, hoje nós vamos tratar, de ferramentas, que tornam prática as funções administrativas da administração. Assim, nós vamos tratar hoje de a ferramenta PODC e a ferramenta 5W2H, duas ferramentas ótimas para que a gente possa usar no dia a dia de organização e até mesmo na nossa vida. Vamos lá. Bom, queridos alunos, fazendo uma retrospectiva das nossas funções administrativas, que são elas: planejar, organizar, dirigir e controlar. Esse mais conhecido como PODC. As funções administrativas elas se dão início no planejamento. Essa é a primeira escadazinha dá rumo ao sucesso organizacional. Planejar parte do princípio de você idealizar o futuro. Isso de maneira sistemática, de maneira formal. Você vai formalizar documentalmente, em papel, ou online, ou de maneira digital, mas você vai formalizar quais são, seus objetivos e metas. Como é que você vai de fato, chegar até esses objetivos e metas. Então, planejamento é a primeira etapa de tudo. Então, aqui é que se define qual o faturamento que você deseja alcançar, quantos clientes são necessários para se alcançar esse faturamento, quantas vendas são necessárias, qual o tamanho do meu estoque necessário para isso, quais são os equipamentos que terão que ser dispostos para que essa visão se concretize. Então, planejamento, ele parte do princípio de você vislumbrar um futuro e traçar um plano para que essa visão seja plenamente concluída. É importante a gente dizer que o planejamento ele serve e o PODC para dirimir, ou seja, para reduzir o máximo possível a possibilidade de erro. O segundo passo da nossa escada é o pilar organizar. Na organização você vai absolutamente entender, aqui é a parte de alocação de recursos, recursos humanos, recursos financeiros, recursos técnicos, organizacionais. Aqui é a hora que de fato o gestor vai alocar os recursos para que de fato o planejamento comece a ser executado, o planejamento ele saia do papel efetivamente. O terceiro passo, não menos importante, é o dirigir, é a hora que deve aflorar o papel de liderança do gestor. Aqui é a hora de se de fato fazer com que as pessoas envolvidas, os recursos envolvidos sejam liderados de tal modo que os objetivos sejam alcançados com sucesso. Então o papel do líder aqui, do gestor nesse momento, é de ser líder e de direcionar as pessoas e recursos rumo ao objetivo que foi traçado. E o nosso quarto passo, ou quarta função, é a função controlar. É o momento de você analisar que se tudo aquilo que foi planejado realmente foi concretizado. A gente ter condições de fato checar. Eu previ um faturamento de R$5.000. Esse faturamento foi alcançado plenamente? Se foi, que maravilha, vamos repetir no próximo ciclo, e melhorar o próximo ciclo para aumentar esse faturamento. Se não deu certo, o que foi que deu errado vai ser corrigido para que isso seja de fato corrigido no próximo ciclo. Então essas são as funções administrativas.
que formam o PODC: planejar, organizar, dirigir e controlar. Bom, queridos alunos, para colocar em prática, né, os princípios da administração, nós temos algumas ferramentas. Uma delas é a conhecida como PDCA. O PDCA é conhecido por esse nome porque ele tem 4 etapas para se executar, logicamente, as ferramentas de administração e que a gente consiga, de fato, gerenciar um processo de melhoria contínua, que esse é o objetivo fim de qualquer organização. Né? Sempre ser, hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Essa é sempre a ideia, né, de qualquer processo administrativo. Então nós temos o PDCA, que é composto de 4 partes. Né? A primeira delas é o planejamento, a segunda delas a execução, a segunda delas a verificação ou checagem e a quarta delas a ação. Então, assim, a gente tem condições efetivas de entender o processo e de execução, de fato, de um processo de melhoria contínua dentro, respeitando os princípios da administração, de planejamento, organização, direção e controle. Então, aqui, o que é que nós temos? Na nossa primeira fase, a fase 1, que é a fase de planejamento, nós temos aqui essas 4 etapas iniciais. O que etapas são essas? Primeiro, nós vamos aqui fazer a identificação do problema. Então, como assim, professor? Vamos aqui, primeiramente, nós temos aqui o ambiente organizacional, e esse ambiente organizacional está com, por exemplo, um probleminha aqui chamado de queda de faturamento. Né? Agora, vamos colocar o atual ecossistema, o atual ambiente que nós vivemos hoje. Nós temos aqui uma queda de faturamento por conta, né, da pandemia, né, do Covid-19 que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, nós temos aqui, identificamos um problema. Né? Nós temos aí queda de faturamento e a primeira premissa é que nós tivemos aí a queda devido à pandemia. Aí nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é a análise desse fenômeno. Que fenômeno é esse? Queda do faturamento. Então, se vai analisar a fundo por que de fato esse faturamento caiu. Então, aqui a gente vai observar se realmente a queda desse faturamento está ligada apenas à pandemia. Eu posso observar aqui, por exemplo, que a minha empresa não está preparada para a mudança. Posso observar aqui, por exemplo, que quando houve a mudança para, né, os meios digitais, eu não tinha ninguém qualificado para isso. Então, né, era obrigação da organização e é obrigação da organização fazer essa qualificação. Então, eu vou analisar a fundo todas as possíveis causas para esse meu problema chamado de queda de faturamento. O que é que eu quero? Aumentar esse faturamento novamente. Né? Ou seja, a minha receita, o quanto eu vendo. Né? Faturamento é isso, quanto é vendido de fato, né, na organização. Depois eu vou analisar o processo. Então eu vou analisar como é que eu faço a venda, como é o meu contato com o meu cliente, quais são os meus produtos, se meus produtos são inovadores, né, se eu fiz alguma mudança nos últimos tempos. Então eu vou analisar todo o meu processo, desde o produto, a venda, as pessoas que estão envolvidas, tudo. Depois de identificar o problema, depois de analisar o fenômeno, depois de analisar o processo, eu passo para a quarta etapa, que é o plano de ação. A gente vai já observar no nosso próximo slide mais a fundo sobre o plano de ação. Mas plano de ação nada mais é do que um passo a passo, passo a passo, detalhado, né, de como é que será solucionado esse problema. Então, essa é a ideia do plano de ação. Então, esse é o meu primeiro momento de planejamento. Depois que eu identifiquei o problema, analisei o fenômeno, analisei o processo, tenho um plano de ação, eu tenho que partir agora para a minha execução do plano de ação. Então, se eu coloquei lá no meu plano de ação que, por exemplo, eu vou qualificar minha equipe, em relação a meios digitais, eu vou conhecer melhor o meu cliente, eu vou ligar e prospectar tantos clientes por dia, eu vou melhorar o meu produto. Então, tudo isso dizendo, né, os prazos, o momento, o dia, como, tudo direitinho, eu estou partindo para a etapa de execução.
Depois que eu executei, porque esse passo a passo aqui tem um prazo, tem um dia de começar e o dia de terminar. Eu tenho aqui um passo a passo aqui a ser cumprido, que eu vou sair aqui de um ponto A para chegar aqui no ponto B maior, né? Logicamente. Então eu tenho uma hora de começar e uma hora de terminar. Depois que eu executei, passei por toda essa execução do meu plano de ação, eu vou partir aqui para a minha terceira etapa, que é a etapa de verificação. Como assim verificação, professor? Eu tenho aqui todos os meus, no meu plano de ação, eu tenho lá minhas metas. Eu vou começar depois desse período aqui, para que eu vou sair do meu ponto A para o meu ponto B. Eu vou querer que, por exemplo, o meu faturamento saia, por exemplo, de 5.000 e vá para 8.000. Eu vou querer sair de atender 10 clientes por dia para atender 20 clientes por dia. Eu vou querer, por exemplo, que eu tenho zero colaboradores qualificados e agora eu tenho 10 colaboradores, por exemplo. Tenho 10 colaboradores qualificados. Então eu tenho minhas métricas. Isso aqui a gente chama de métrica. Então cada uma dessas métricas serão checadas, né, e verificadas se ao final da execução realmente essas métricas foram atendidas. Então eu vou lá. Meu plano era chegar de um faturamento de 5.000 chegar a 8. Aconteceu? Aconteceu. Ok. Meu plano era sair de 10 clientes atendidos por dia para 20. Não, eu só atendi 18, né, de média por dia. Meu plano era qualificar 10 colaboradores. Eu consegui? Consegui. Então, a partir dessa análise aqui, dessa verificação, eu tenho uma análise se realmente eu atendi tudo aquilo que estava no meu plano de ação. O que deu certo eu vou melhorar, o que não deu certo, o que eu não consegui atingir plenamente, eu vou corrigir para o próximo passo. E essa correção ocorre aqui no meu quarto passo do PDCA, que é a ação. É uma ação que será corretiva, nesse caso, ou uma ação de melhoria, ou uma ação de padronização, né, do processo. Né? Então eu fiz, vi que deu certo, então eu vou fazer o que? Eu vou padronizar e isso eu vou replicar nos meus próximos acontecimentos. Então o PDCA ele é uma maneira de resolver, vamos dizer assim, colocar em prática as minhas ferramentas de administração, o meu planejar, organizar, dirigir, controlar. Então aqui eu planejo, aqui eu executo, aqui eu controlo, né, e ajo, né, de acordo com o que foi verificado. E aqui, queridos alunos, nós temos o que a gente chama de plano de ação. Plano de ação nada mais é do que uma ferramenta de planejamento, como o próprio nome já diz, né, que é a primeira etapa de todo o processo. Né, a partir desse planejamento, a partir desse planejamento organizacional, é que a organização, a empresa, né, ou até você mesmo, enquanto pessoa física, consegue entender, né, o que realmente precisa ser feito. Esse plano de ação aqui, ele é mais conhecido também como 5W2H. Por que isso, professor? Porque são as suas iniciais em inglês. Aqui o que, por que, why, onde, where e por aí vai. Então aqui nós temos esses 5W2H porque são as suas iniciais em inglês. Então aqui vocês podem conhecer também por esse nome. Então vamos lá fazer um plano de ação aqui rapidinho, né, de apenas uma etapa para que a gente possa entender o que é um plano de ação e como é que é feito. Então vamos imaginar agora, né, que esse mesmo exemplo que eu acabei de citar para vocês anteriormente, né, uma das ações, né, que devem ser realizadas, né, para, né, melhorar essa organização, aumentar faturamento em tempo de pandemia, seja, por exemplo, a criação de uma página na internet. Então, o que é que eu vou fazer aqui? A primeira ação, o que? Criar o web page. Tá aqui, bonitinho aqui. Então, por que é que eu vou fazer essa criação? Então, qual é o motivo? Então, isso é uma etapa muito importante, a motivação, né? O porquê você está fazendo alguma coisa. Então, nesse caso aqui, é para aumentar
a visibilidade, né? E vamos dizer assim, né? E ter presença digital, que é o que todo mundo quer nos dias atuais. Então, onde é que isso vai ser realizado? Então, isso aqui pode ser feito onde? Pode ser feito na própria empresa, se eu tiver um colaborador, né, que tem essa expertise. Como não? Eu posso fazer, por exemplo, numa empresa especializada. Então, eu posso dizer aqui, por exemplo, que eu vou terceirizar isso. Então, vai ser realizado na empresa X. Eu contratei essa empresa X para esse esse website para minha organização, né? Um website que seja responsivo, que integre com todas as mídias sociais, enfim. Então aqui vai ser definido na hora que se fizer esse contrato. Quando vai ser feito isso? Então aqui é a hora que você vai dar prazo. Quando é que vai ser feito isso? Então a gente pode dizer aqui que será, por exemplo, nós estamos no mês de maio, no mês de maio de 2021. Então tá aqui o quando. Quem é responsável por fazer esse acompanhamento? Já que vai ser uma empresa externa, eu tenho que colocar aqui alguém que vai ser responsável, né, por esse acompanhamento, né, por dar todas as informações, acompanhar, precificar, encontrar a melhor empresa. Então, enfim, quem vai ser o responsável? Posso dizer lá que vai ser o João, vai ser o responsável por fazer esse acompanhamento. Como é que vai ser feito isso? Então, será feito, eu vou botar aqui através de acompanhamento do contrato, por exemplo. Acompanhamento do contrato. E quanto isso vai custar? Por exemplo, isso aqui vai custar R$ 1.000 para a empresa. Então, isso daqui é um exemplo de uma ação que pode ser realizada. Aqui você vai fazer esse plano de ação em que ele tem que conter todas as ações que a organização vai ter que fazer. Que essa ação poderia ser o quê? Por exemplo, criação de um novo produto. Eu sou uma empresa do ramo alimentício, um restaurante. Então eu vou, por exemplo, fazer o quê? Criar dois pratos novos. 2 pratos. Então tá aqui a ação. Por que eu vou fazer isso? Onde vai ser feito? Quando vai ser feito isso? Quem é o responsável? Como vai ser feito? Quanto vai custar? Qual é a outra ação? Por exemplo, eu vendo copo com portas, doces, né? Criar um logotipo que tenha tabela nutricional, que tenha todas as instruções relativas a um bom produto. Então tá lá é o que, por que eu estou fazendo, onde, quando, quanto. Então todas as ações, né, que serão realizadas terão que estar descritas aqui no plano de ação. Aqui é uma ferramenta de planejamento, né, que é base das ferramentas que nós temos lá, dos nossos princípios básicos da administração e da boa gestão, certo? Então nós encerramos por aqui, queridos alunos, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato, deixe em seu comentário e forte abraço. Até a próxima.